Aproximadamente 50 milhões de brasileiros realizaram alguma atividade extra para complementar a renda nos últimos 12 meses. Os dados fazem parte do estudo Pesquisa Nacional sobre Desigualdades 2024, divulgado hoje pelo Instituto Cidades Sustentáveis. O levantamento revelou que os cerca de 50 milhões de trabalhadores com 16 anos ou mais realizaram algum bico para ganhar dinheiro extra nos últimos 12 meses. Esse número corresponde a 31% da população nessa faixa etária. O principal bico feito por quem precisou de uma fonte alternativa de renda foram as atividades de serviços gerais, como faxina e manutenção, com 8%. Fazer trabalhos manuais, como artesanatos e bijuterias, também se destacou. A produção de alimentos, serviços de beleza, motorista por aplicativo e entregadores também apareceram na lista das atividades mais procuradas para ganhar um dinheiro extra pelos trabalhadores. De acordo com os dados, 37% das pessoas com renda familiar de até um salário mínimo buscaram um serviço extra para completar a renda nos últimos 12 meses. O estudo também constatou que nos últimos 12 meses, mais da metade dos brasileiros tem a sensação de que aumentou o número de pessoas em situação de fome e pobreza. O indicador é menor em relação aos últimos 2 anos. Além disso, 64% dos brasileiros declararam ter melhorado a condição de moradia e 56% que aumentaram a renda nos últimos 5 anos. No entanto, 42% afirmaram não ter aprimorado o grau de instrução nesse período. Nós entrevistamos agora o Jorge Abraão, coordenador geral do Instituto Cidades Sustentáveis, entidade responsável pelo estudo. Olá, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News, Jorge. Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. É um prazer estar com vocês. Bom, de que forma nós podemos olhar para esse estudo? A que conclusão a gente chega diante dessa constatação de que 50 milhões de pessoas precisam fazer bicos para complementar a renda? Olha, Renata, eu começo dizendo que talvez a desigualdade seja o maior problema que o Brasil tem. E o Brasil é uma das 10 economias do mundo, mas ele também é um dos 10 países mais desiguais do mundo. Ele é o único país que está nessas duas pontas, eu diria. Isso significa que a gente, de alguma maneira, soube e sabe produzir riqueza, mas nós somos incapazes de distribuir essa riqueza. E essa incapacidade histórica que nós temos faz com que a população não tenha uma qualidade de vida adequada. Esse dado de que 50 milhões de brasileiros, quase um terço, digamos assim, da população economicamente ativa, tem que fazer um bico, tem que fazer um serviço extra, significa que ele tem que ter uma segunda jornada, na verdade. Uma segunda jornada em que ele despende tempo, em que ele não pode estar com seus familiares, não pode estar com seus amigos, não pode dedicar tempo para um aprendizado. E essa é a nossa realidade. Portanto, é um desafio muito grande que o país tem, já que ele tem riquezas e nós temos que, de alguma forma, distribuí-las de uma forma mais igualitária. Jorginho, uma boa noite da minha parte também. Eu queria entender mais também sobre a percepção do brasileiro sobre a melhora ou não da vida dele, olhando para a situação dele e também a situação dos próximos. A pesquisa conseguiu entender isso? Como que você vê esse dado? O que a gente percebe, Gustavo, é que vem havendo uma melhora no dado de que ele sente que existe uma melhora. Mas é uma melhora muito, eu diria, com uma velocidade muito baixa. Quer dizer, nós temos assim um déficit no país em que a gente vai levar mais, eu diria, décadas, quase 50 anos, a permanecer com essa velocidade que nós temos de enfrentamento desse problema. Então, realmente, há uma percepção quando a gente pega os últimos 3 anos de uma melhora, mas ela é uma melhora muito pequena. Portanto, isso só demonstra que as políticas têm que ganhar mais velocidade, têm que ganhar mais intensidade, porque se esse é um problema tão grave para nós, como é mesmo a capacidade das pessoas sobreviverem com qualidade, terem dignidade de vida, porque muitas vezes a desigualdade, na verdade, a gente não percebe, não é? Mas ela gera um desconforto
desconforto na sociedade, ela gera um desconforto entre as pessoas, ela gera violência muitas vezes. O Brasil tem os graus de violência que tem muitas vezes, também por conta dessa desigualdade. Então, ela é desencadeadora de uma série de problemas. Daí a importância de nós olharmos para políticas públicas que efetivamente possam caminhar na direção da redução das desigualdades. Jorge, se a gente pegar a raiz do problema, o quanto a falta de educação ou a falta de uma educação de boa qualidade pode influenciar nessa realidade constatada pela pesquisa? Eu acho, Renata, que é muito importante isso que você coloca. Eu entendo que para a gente enfrentar a desigualdade, e nós sabemos como enfrentá-la, o interessante é isso. Existe conhecimento instalado na nossa sociedade, de uma maneira geral, para a gente enfrentar esse tema. Agora, nós podemos ter questões, e nós precisamos, dado o grau da desigualdade que nós temos, ter políticas assistencialistas, eu diria. O Bolsa Família é um exemplo disso, não é? Que alcança 20 milhões de famílias no Brasil, que é uma quantidade muito grande de pessoas. Então, isso é uma política, digamos, emergencial. Agora, quando a gente pensa no médio e longo prazo, como você cita a questão da educação, Renata, é fundamental que a gente avance nessa direção. A qualidade, portanto, da educação, a formação não só de técnicas e técnicos, mas de cidadãos, em que a educação seja uma educação que tenha a capacidade de desenvolver, não é, as pessoas de uma maneira mais alargada, e isso vai permitir que a gente consiga estar a qualquer momento, com todas as inovações que existem no mundo, atendendo e avançando nessa. É fundamental. Portanto, é a combinação de políticas emergenciais, dado a urgência do tema que nós temos, com questões de médio e longo prazo, como o tema da educação, do acesso a uma educação de qualidade, que vai encaminhando desse problema. Jorge, eu queria entender também, voltando um pouco sobre a escolha dos bicos que as pessoas fazem. Deu para entender se há uma tendência a seguir determinados bicos? A gente sempre ouvia muito falar sobre motoristas de aplicativos que usavam ali o tempo extra, mas isso deixou de ser vantajoso e muitos desistiram. Como que a pesquisa olha esses bicos e quais seriam os em alta, digamos assim? Olha, Gustavo, os principais serviços extras, né, esses bicos, como a gente popularmente chama, vão na linha da manutenção, por exemplo, e da faxina, não é? Das reformas, dos trabalhos manuais, da produção de alimentos, né? Serviços. E é o que a gente percebe, quer dizer, quem está na sociedade percebe que efetivamente esses serviços, né, muitas vezes têm uma quantidade de oferta grande. Por trás deles estão essas pessoas que, via de regra, têm trabalhado, não é, já o dia inteiro numa determinada profissão ou atividade que ele tenha, e ele complementa com esses tipos de serviços extras que eu acabo de citar. Ô Jorge, o lançamento da pesquisa marca aí o início de uma série de ações pelo Pacto Nacional de Combate às Desigualdades. Do que se trata esse pacto? O pacto é, na verdade, a reunião de uma série de entidades da sociedade civil, Renata, que entendem que esse é um problema que nós temos que dar prioridade em enfrentar. Então, ele foi criado há mais ou menos um ano atrás e ele vem produzindo muito material para que a desigualdade seja enfrentada no país. Nós estamos aqui no momento em que foi lançado em Brasília, hoje, né, um observatório da desigualdade com uma série de indicadores, né? O Instituto Cidades Sustentáveis lançou essa pesquisa de desigualdade que nós estamos conversando agora, e isso tudo é para que a gente possa, ano a ano, estar medindo se essa desigualdade está
piorando ou se está melhorando. E que velocidade, que aceleração e que políticas podem ser exitosas para a gente estar estimulando e avançar. No fundo, o que nós estamos querendo, e esse grupo de dezenas de entidades da sociedade civil quer enfrentar o problema da desigualdade em vários campos. Nós estamos falando aqui do campo da renda, da possibilidade de sobrevivência, mas é debatido também, por exemplo, a desigualdade da representação feminina na política. Agora mesmo, no fim da tarde, existia um debate sobre isso. Então, as desigualdades no Brasil, elas se dão em vários campos, na questão de gênero, na questão racial, na questão de renda, e o enfrentamento disso é o que o Pacto Nacional de Combate às Desigualdades pretende contribuir com esse enfrentamento. Certo, Jorge, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Record News e pela conversa e análise dessa situação que o país vive. Um forte abraço, até uma próxima. Obrigado, foi um prazer estar com vocês.